Na beira baixa, a terra se abre em paisagens espetaculares e grandiosas. Seguimos em Proença Nova, onde a história e a cultura se fundem em uma harmonia singular, revelando um lugar rico em significados e tradições. Passamos pelas mais belas estradas que nos levaram para aldeias pitorescas, rios, vales mágicos e vistas sem fim. Nós viemos até uma aldeia que chama Oliveiras, é uma aldeia de xisto. A gente está percorrendo aqui as ruas, também no meio da serra, tudo verde em volta. Vamos agora por um forno comunitário. E esse é diferente porque ele tá bem aqui, ó, numa passagem. As pessoas passam aqui, acho que deixa o pãozinho e vai para casa. Bem rústico. Quanto verde, quantas flores tem nessa aldeia, que coisa mais linda. Quem quer gostar disso, tia? Dona Helena, minha mãe, ama planta. Essa rua aqui, ó, seria a casa dela. Seria não, a casa dela tem mais do que isso, né? Nós encontramos um morador aqui, que é o seu Tomé. Ele estava falando pra gente que hoje, nesta aldeia, tem 12 habitantes apenas, que ainda residem aqui. Depois também tem alojamentos locais, tem várias casinhas, aliás, até pertence a ele. Tá super bonitinho. Essa é a aldeia com mais flores por metro quadrado que a gente já viu. Os moradores realmente são muito caprichosos. Viemos caminhando da aldeia de Oliveiras, são 5 minutinhos para baixo, daqui para essa praia fluvial da Froia. Agora, como não é época balnear, as piscinas ainda estão bem baixinhas de água. Sempre que nós vamos para lugares como esses com bastante natureza, é muito comum ter muitos desses trilhos pedestres e a gente gosta bastante porque é lugares com bastante natureza, muito bonito para caminhar. E sempre quando tem algum assim com um pouquinho mais de sombra, é mais gostoso porque quando o tempo começa a ficar mais calor, não esquenta tanto e fica um pouquinho mais fresco para fazer exercício. Normalmente quando as pessoas falam aldeias de xisto, às vezes elas querem se referir a uma rede oficial que tem das aldeias desse tipo, que visa promover e restaurar aldeias dessa região central de Portugal, que eram construídas com esse tipo de pedra, mas na verdade tem muitas aldeias que não fazem parte dessa rede oficial e que tem casas de xisto que foram construídas em xisto e às vezes são, digamos que diamantes em bruto, porque elas ainda não foram muito bem restauradas, às vezes já tem um casario um pouco descaracterizado, que se construiu um pouco mais recente, a partir dos anos 70, 80. A gente veio agora para uma aldeia que se chama Cunqueiros. Aliás, quem nos indicou essa aldeia foi a Joana, que vocês conheceram no episódio anterior. Ela falou que apesar dessa aldeia estar um pouco descaracterizada e tem umas casas assim um pouco mais recentes, essa parte aqui é bem bonita, né? A configuração, tá conversando bastante com a natureza. E por isso mesmo é uma pena, né? Ela poderia estar muito bem mais preservada. E a gente percebe isso bastante quando a gente dá uma olhada geral, que a gente já vê várias casas diferentes, não são mais essas casinhas de xisto, mas depois em algumas ruazinhas, em algumas quelhas, na verdade, que é como eles chamam essas ruas super estreitas, né? Que não são nem becos. Nós observamos outras casas já mais características e a gente consegue enxergar o potencial de como isso aqui poderia ficar super bonitinho se tivesse um pouquinho mais de atenção de preservar essas casas. Realmente, aqui na parte onde tem as casas de xisto, parece a parte mais antiga, parece que está mais abandonado. E ali na outra parte de cima, onde tem as casas mais recentes, parece que é onde está todo mundo morando por lá. Olha esse calçamento original, hein? A gente passando assim, é incrível como eu consigo ver o potencial. A gente está passando aqui numa quelha, que seria uma dessas ruazinhas estreitas. Aqui tem umas casas. E embaixo, apesar de ainda ter pouco mais de mato, dá para ver que tem uma ribeira, um riachozinho, um córrego, alguma coisa aqui embaixo. Então ficam as casas aqui atrás. Eu imagino isso aqui tudo arrumadinho, né? Se tivesse limpado aqui o córrego, tivesse uma casa restaurada aqui, que charme que ia ficar isso aqui. A gente está vendo aqui só essa ribeirazinha aqui entre as casas. Se tivesse limpado, né, tem muito mato, limpando aqui o mato em volta, ver aqui as pedrinhas, a maneira como está organizado a aldeia realmente fica charmosa, ela fica com mais personalidade por causa dessa ribeira, realmente é uma pena. A maior parte dela, a parte que seria mais bonita, está abandonada. Nós estamos na Serra das Talhadas, nós pegamos um pouco de estrada de terra, deixamos o carro, subimos um pouco e agora tem mais uma subidinha, tem até aqui um caminho com corda para auxiliar
A gente está indo para Buraca da Moura e aparentemente tem uma obra de arte que dá para enxergar depois que nós subirmos até lá em cima. Esse aqui definitivamente está fazendo parte dos nossos exercícios diários. A gente vai gastar bastante caloria, porque sempre quando sobe, gasta bem mais. Quase que a gente passa batido. A subida é um pouquinho exigente. Essa obra de arte que nós estamos avistando aqui se chama Farol dos Ventos. Foi utilizado cabos náuticos. Tem a cor laranja, vermelho e amarelo. Ele cria uma sensação de movimento. Então, vendo esse pequeno buraco aqui, miradeiros, ele se chama Buraca da Moura. Diz a lenda que tem esse nome porque aqui teriam se refugiado os últimos mouros antes deles serem expulsos e que a última habitante teria sido uma moura que ficava aqui penteando os cabelos e conversando com os pastores que passavam, por isso que é a Buraca da Moura. Tem um super miradouro bem bacana aqui, bem conhecido. Não estava longe de onde nós estávamos, mas é tudo estrada de terra. Estava razoavelmente tranquilo, mas os últimos 500 metros estava meio complicado. O miramóvel quase que não sobe, porque era subida e ali o cascalho estava girando em falso. Então, para quem não é muito adepto de aventura, eu não sei, porque não tem outro caminho para vir para cá. Esse é o posto de vigia da Serra das Talhadas. Ele tem 16 metros de altura. Para quem tem medo de altura, talvez não seja muito indicado. Quem projetou essa estrutura foi o César Vieira, que é um arquiteto mundialmente conhecido. Mas aqui serve como posto de vigia mesmo, para incêndios também? Sim. Senhor Virgílio, aqui na frente? Sim, onde estão as casas, um bocadinho à frente. Só quando andava lá o helicóptero já a apagar, estás a ver? Já aquilo está quase... Tem uma fumaça branca ali? Sim. Aquilo já está extinto, já andava lá o helicóptero. Isto aqui tem 366 graus. E a gente, quando há um incêndio, a gente vira isto para lá, assim, onde há o fumo, estás a ver? E, por exemplo, estava a 60, então o senhor fala a Estava 60 a graus 60, da torre. Estava o grau 60. Outro diz outro grau, fazia assim, já Faz o sabe cruzamento. já sabe onde é que está o incêndio. Aqui é a Serra das Talhadas, aquela é a Serra do Moradal. A Serra da Estrela fica entre aquela serra, assim em frente. Aquela que está quase sumindo ali no meio das nuvens? Sim. Nossa, tá Aí é a longe. Serra da Estrela. Tá longe. Vê-se aqui uma área muito grande. Quando a gente estava vindo para cá, nós estávamos achando que aqui era só mais um miradouro mesmo, mas não, aqui realmente foi feito para ter um efeito prático, funcional, para vigiar incêndios e tem uma pessoa trabalhando aqui para avisar, mas para quem vem curtir a vista, o bacana é que tem vários patamares, então se tiver medo de alturas é só você subir nos primeiros, você não sobe tanto e você já tem uma vista bacana, né, Tietchan? Confesso que não dá medo, não. Se fosse de vidro, talvez daria medo, mas essa estrutura assim de ferro parece bem mais segura. Nós fazemos um roteiro antes para ver que lugares que a gente vai, a gente quer ver vista, quer ver alguma coisa de natureza, mas nem sempre a gente sabe o que a gente vai ter que caminhar e o que dá para chegar de carro. Porque, por exemplo, aqui o GPS estava dando para chegar até lá, mas eu olhei a qualidade da estrada e falei assim, ixi, vai ter que parar o carro antes. É bom que entre um passo e outro tem uma sombrinha pra gente tomar um fôlego.
Porque se não tivesse um pouquinho de sombrinha não dava não, hein? Tá quentinho hoje. Olha, daqui a gente já tá conseguindo ver o rio. Nós estamos em busca de um dos miradouros que tem vista para o rio Ocreza. Este é o miradouro do Almourão. Faltando sinalização por aqui. Eu não sei se a gente tá no caminho certo, se é pra virar aqui à direita, na ribanceira, se é pra seguir reto. Nossa, nessa ribanceira não vou nem se tivesse que ir. O mirador, apesar de um pouquinho distante, a gente consegue ver as portas do Almourão, que são duas formações rochosas, um de cada lado da margem do rio Ocreza. Dá para ver o rio passando por entre as portas. É muito bonito o cenário aqui. Nós vimos que aqui nessa região tem algumas aves como a cegonha preta, o búfalo real, a garça real, a águia cobreira. Provavelmente o que a gente viu aqui marrom voando aqui do Zé foi a águia cobreira, porque ela era marrom, clara e umas asas enormes. Bem pertinho nós atravessamos o rio, a gente veio para uma aldeia que chama Foz do Cobrão, que já é outro município, aqui é Vila Velha de Ródão. A gente ainda vai mostrar um pouquinho mais de outras coisas que tem nesse município, um pouquinho mais para frente em outro vídeo, mas aqui também é super bonito. E acho que a primeira praia fluvial que a gente vem aqui tá cheia de gente, porque as outras todas estavam tudo vazio, né, Tietchan? Cheio de gente, mais ou menos, né? Tem pouca gente para estar domingo e esse solzão. Além da praia fluvial, tem mais um passadiçozinho e mais um percurso aqui pro pessoal caminhar. Tá bem agradável aqui. Eu adorei aquela piscina ali embaixo, que tem aquela rocha no meio, que dá um ar assim mais rústico à piscina. Tá muito gira. Essa aldeia surpreendeu, hein? A quantidade de água que passa por aqui, né? Olha que observação engraçada que o Nuzito fez. Se a gente olhar à nossa direita, parece que a gente está na beira, né? Na região das casas de xisto. Se a gente olha para a nossa esquerda, parece que a gente está no Alentejo, aquelas casas caiadas com faixas amarelas, azuis. Já temos casinha para os próximos dias. Nós chegamos aqui na aldeia da Catraia. Nós estamos no Raízes Turismo Rural. São 4 casinhas. A nossa é uma casa que tem um quarto, mas é bem ampla, bem espaçosa e confortável. A cozinha tá completa. Tem torradeira, chaleira, placa, geladeira, micro-ondas. O espaço aqui é novo, foi inaugurado há pouco tempo. A decoração tá combinando bastante com a ruralidade aqui da aldeia. Aqui tá completo, tem tudo que precisa usar para cozinha. Aqui nessa casa tem cozinha para as pessoas fazerem as próprias refeições, o seu pequeno almoço. Mas eles deixaram aqui também, ó, um mimo de recepção para os hóspedes. Tem um biscoitinho caseiro, tem mel e um pãozinho bem gostoso. E frutinhas também. Aqui tem uma sala confortável, é climatizado para ficar quentinho no inverno e fresquinho no verão. Tem um espacinho aqui pra gente fazer um café, pra gente fazer um chazinho. O banheiro é amplo, ó, espaçoso, tem até uma cadeirinha pra ficar assistindo o Nuzito tomar banho. Esse banheiro tá até preparado, ó, pra quem tem mobilidade reduzida, ele abaixa aqui. O nosso quarto. Tcharam! Todos os móveis daqui são bastante rústicos. Eu gostei daquele armário ali, tá vendo? Que bonito. Um armário pra gente colocar a nossa baguncinha. Ah, inclusive, falando em baguncinha, aqui embaixo da cama também tem um esconde-bagunça. Se vier com muita bagunça, dá pra esconder tudo aqui embaixo. A gente tá no meio da natureza. Tem bastante verde aqui fora. Aqui, olha que gostoso. Dá pra trazer uma bebidinha, ficar aqui tomando sol, curtindo essa natureza. E a piscina. Ai, que gostoso. Acho que hoje dá pra dar um tibum aqui, hein? Enquanto a Tietchan tá lá na piscina, eu vou preparar um macarrãozinho esperto pra gente comer, porque agora a gente já tá cheio de fome.
babando no vídeo. Tá uma delícia. Parece um beijinho. I don't wanna be lonely when winter is freezing and trees start to bolt. And I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place, I'm looking for a familiar face, and that's when I Ontem a gente já saw comeu you. desses bolinhos barra biscoitinhos que deixaram aqui de mel. É uma delícia. Super gostosinho. O que a Eugênia vai fazer hoje? Vou fazer compota de abóbora com laranja e canela. Assim tá bom, né, Titia? Tá ótimo. Vamos limpá-la, tirar a casca, tirar as sementes. Estas sementes que depois vão servir para semear. E fazer novas abóboras E para fa- novas compotas. Exatamente. A base da nossa compota está praticamente por aqui. É o açúcar, é a canela, é a laranja e a abóbora. A gente veio aqui ver a Eugênia fazer essa compota de abóbora porque a gente é enxerido. Mas a Eugênia estava falando que esse prédio aqui tem uma história super bacana porque foi o avô dela que construiu. Com as mãos dele. A primeira escola. Sim, sim, foi a primeira escola aqui da terra. Tinha uma pedreira que ainda hoje existe, de onde ele trazia a pedra para aqui. Portanto, ele construiu este edifício, a casa onde ele morava, a casa depois que o meu pai construiu para ele, tudo feito com pedras trazidas lá da serra. E as pedras eram trazidas com carroças. Ele construiu isto, portanto, serviu a primeira escola durante cerca de 15, 20 anos. Tem esta importância para nós por ser um marco do nosso avô e que nós continuamos a olhar para isto com este gosto e com esta alegria como se ele estivesse connosco. Este onde nós estamos era a casa da professora. Ah, ficava a casa da professora do lado da escola. Era. Ela não tinha desculpa para chegar atrasada no serviço. Não. A professora morava aqui. Que é o Mostrar. original. Já tá pronto. Olha. Que delícia. Ponto certo no açúcar. Aprovadíssimo, Eugênia. Que delícia. Nós viemos almoçar aqui na aldeia mesmo, no restaurante que se chama A Catraia. E os precinhos são bem camaradas. A Tietchan pediu um prato super tradicional daqui. E eu vou deixar o tradicional pra Tietchan. Eu vou comer uma coisinha mais simples, vou comer uma coisa mais light. Eu pedi um prato típico aqui da região, que é o bucho recheado e o maranho. O maranho leva arroz, leva hortelã, presunto, carne de cabra. Já o bucho recheado leva outros ingredientes que eu vou ler aqui. Tem bucho do porco, carne do lombo, galinha, presunto, ovo, chouriço magro, pão caseiro e vinho. Às vezes as pessoas confundem os dois porque os dois são servidos fatiados, né? Mas o bucho recheado, ele é confeccionado, né? Dentro do bucho do porco e o maranho dentro do bucho da cabra. O maranho tá bem temperadinho, se sente bem forte o gosto do hortelã e as carnes e o arroz, ele tá aqui, acho que para deixar mais grudadinho, né? Para ficar mais consistente. Realmente o gosto é bem distinto. Maranho, por causa do hortelã, ele tem um gosto assim mais leve, mais fresco. E o bucho, como ele tem bastante carne, ele é um pouco mais pesado. Os dois estão muito especiais. Nós não estamos perto do mar. As pessoas sempre dizem, mas você vai comer frutos do mar e no interior, que não vai ser congelado e tal. Mas é que isso aqui é o meu prato preferido. Como dizia minha avó, mais vale um gosto do que um caminhão de abóbora. Então eu tava com muita vontade de comer aqui eles chamam arroz de mar, né? Mas arroz de marisco em outras regiões. Tem bastante coisa. Tem polvo, tem amêijoa, tem peixe, tem camarão. É bem sabido, tá gostoso. Já de barriguinha cheia, já almoçamos super bem. A gente voltou aqui pra encontrar com a Eugênia, que tava fazendo aquele doce de abóbora super gostoso. Ela foi super simpática e ela vai levar a gente agora pra conhecer um pouquinho mais aqui da região. Ela falou que tem um forte bem interessante, que tá até ligado às invasões francesas. E também pra conhecer um pouquinho mais da aldeia.
andar a brincar ali naquela estrutura. Era uma parede e eu brincava com o meu irmão por aqui, sem saber sequer nem imaginar a importância que isto, sim. Na época das invasões francesas, na Beira Baixa, nessa região onde a gente está, foram por onde as tropas entraram em uma das campanhas. Houve muita resistência, os franceses ficaram aqui mais ou menos uns 40 dias. Bem pertinho de onde a gente está hospedado, tem uns fortes antigos, o Forte da Bataria. Então aqui tem os vestígios, né? Mas é aqui onde eles resistiram aos franceses. A gente pega um caminhozinho de terra para chegar até aqui. Aquela a maior parte é original. Aquela lá, naquela parte. E é engraçado porque a gente estava vendo que isso faz muito tempo, faz mais de 200 anos, mas apesar disso as pessoas aqui da região, principalmente as pessoas mais velhas, ainda falam disso, de escutar histórias dos mais velhos como se tivesse acontecido há pouco tempo. Sim. Então falam de histórias de portugueses mais bravos que resistiram ou de soldados franceses que se perderam e aí depois foram alimentados pelos portugueses. Minha avó nasceu em 1908 e a minha avó contava que o avô dela dizia que a ribeira, na passagem das tropas, corria sangue. O professor de História diz que eventualmente essa história possa ser um bocadinho empolgada, mas não deixa de ser representativa do drama. Como em tudo, as pessoas reergueram-se, tiveram que andar para a frente e tiveram que arregaçar as mangas e reconstruir outra vez as coisas. O que foi destruído teve que ser construído de novo e estamos cá ainda hoje para contar estas histórias. A Eugênia estava falando pra gente que aqui a aldeia da Catraia, ela cresceu um pouco mais recentemente, talvez um pouco depois das invasões francesas, coisas talvez dos últimos 200 anos. Mas a gente está caminhando agora para o Chão Redondo, que é aqui do lado, que é, digamos, a parte mais antiga, que é essa realmente antiga, onde a aldeia começou. Encarregado. Eu alcanço esse. Esse aqui já tá bom ou ainda não? Já. Segura assim. Que bonito. Tá muito doce. Obrigada pelos nestos. Muito obrigada, estão muito boas. Mas a senhora vem buscar água aqui na fonte? Sim. Não se bebe. Ah, é só pra planta. É só para planta, para lavar, lavar a hortaliça. Mas não é pesado? Eu ajudo a senhora a levar. Não, deixa que eu eu ajudo. levo, menina, que não, se podes te molhar que isto vaza para dentro dos sapatos. Esta casa era da mesma pessoa desta, mas aqui havia o caminho. Então a pessoa fez aquela passagem de uma casa para a outra, não tapou o caminho, portanto deixou a passagem na mesma. E não precisava sair do lado de fora para entrar na casa dela. Sim. As galinhas andavam à solta na aldeia e à noite elas guardavam-se ali e as pessoas iam, ou tinham uma pedra, normalmente era uma pedra, que colocavam ali para as proteger dos animais e da raposa. Isto era a base da localidade, portanto, da habitação era só o xisto, mais nada. Tem forno comunitário? O forno praticamente não arrefecia, ou seja, havia sempre pessoas a utilizá-lo todos os dias. Proença Nova é muito legal, tem bastante coisa para conhecer. Aliás, se por um acaso vocês não viram o vídeo anterior que a gente também fez por aqui, assistam aqui. Tá muito giro, vai lá. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Beijo.